Paz do Senhor, amada igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor amado Lucas. O capítulo é o de número 11 e o versículo é o 29. Lucas, capítulo de número 11, versículo 29. Toda a centralidade da adoração ela é única. Ela é devotada na pessoa de Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Quero aqui externar minha gratidão a Deus na pessoa do pastor Cristiano Batista, pastor Zias, a cada um dos amados irmãos, amigos que estão acompanhando no YouTube, outros no Facebook, aos pregadores que vão ministrar, os que já ministraram, ao meu tio Tranquedo, cooperador que está ali, minha esposa, que eu amo muito, diaconisa Daniele, ao meu pastor presidente, pastor Niles Ferreira de Souza, aonde eu coopero na comunidade evangélica Eloís Sabaote, e a minha mãe, missionária Joelma. A minha palavra é gratidão a Deus. Lucas, capítulo de número 11, versículo 29. Quem achou, confirma com amém. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Pode tomar o seu assento, glorificando e engrandecendo o nome do Eterno. Poderoso Deus. A primeira vez que Jonas ele é mencionado nas Escrituras Sagradas é no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 14, versículo 25, aonde que vai falar quem estava na posse do reinado de Israel era Jeroboão II. Nessa época, Jonas ele surge nesse cenário bíblico, na época desse rei que fez coisas má diante de Deus. Ele pecou contra si e fez o povo pecar. Jeroboão II, ele cultuou em Samaria, dentro do templo, o bezerro de ouro, a qual Israel tinha cultuado no deserto. Nesse período de declive, de cegueira espiritual que Israel estava vivendo, poderoso Deus, Jonas ele vai surgir no cenário bíblico. E Jonas ele foi contemporâneo de dois profetas, Amós e Oséias. Ambos profetizaram para a mesma nação. A mensagem de Amós para a nação israelita era a cegueira espiritual, a pobreza e o distanciamento que Israel estava diante de Deus. Enquanto o profeta Oséias, a mensagem dele para a nação israelita foi a infidelidade do povo. Mas antes de Oséias ele profetizar a infidelidade do povo, o profeta ele teve que viver na pele o que é infidelidade. Aqui nós aprendemos uma lição. Tudo que nós canta em púlpito, tudo que eu louvo, tudo que eu conto de testemunho para o meu irmão, tudo que eu ministro para a noiva do Cordeiro, não vai ser o diabo, mas vai ser o próprio Deus que vai criar situação para nós viver tudo aquilo que nós pregamos, louvamos e testemunhamos para a noiva do Cordeiro. Porque viver a palavra, viver a mensagem de Deus vai nos dar intrepidez e ousadia e autoridade e unção de Deus na terra para pregar a genuína palavra de Deus com coragem. Poderoso Deus. E a mensagem de Jonas para a nação israelita foi a restauração das fronteiras de Israel. Só o livro dos reis ele vai nos dar esse alinhamento a respeito do pai de Jonas, Amitai. No livro dos reis vai nos dizer desta forma, que Amitai ele era profeta. Então Jonas ele foi gerado numa casa,
Ele cresceu numa casa profética. Jonas, ele foi instruído no Pentateuco. Jonas foi um profeta instruído na palavra de Deus. Poderoso Deus. Muitos estudiosos, eles chegam a afirmar que Jonas, ele foi um dos alunos do profeta Eliseu, na escola de profeta. Quando Eliseu, ele passava pelas ruas de Israel, a nação israelita dizia desta forma: lá vai um homem de Deus, lá vai um profeta de Deus. Poderoso Deus. E nesse cenário bíblico que eu estou verbalizando para a noiva do Cordeiro, o país da Síria, eles estavam planejando, o rei da Síria, um ataque, uma guerra contra Israel, para destruir a nação israelita e para destruir o rei Jeroboão II. Em todo o cenário bíblico da lei judaica, do Antigo Testamento, nós vamos ver guerras e contenda entre a nação de Israel e a nação israelita. Poderoso Deus. Os assírios eram um povo pagão, cultuava vários deuses, enquanto Israel, eles preservavam a pureza e cultuava o único, o verdadeiro, o bíblico, o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Quem não lembra do rei assírio chamado Ben-Hadad, cujo o seu capitão também era Naamã, assírio. Outro rei assírio bastante conhecido no cenário bíblico é Senaqueribe. Ele quis humilhar o povo de Deus, mas Deus o abateu, porque Senaqueribe, ele estava soberbo. E as escrituras, ela nos ensina que Deus, ele não suporta orgulhoso. Deus, ele não suporta soberbo. E no país da Síria havia uma capital chamada Nínive. Aqui nós vamos aprender uma lição, que os ninivitas, a nacionalidade deles era a Síria. Os ninivitas eram os assírios. O pai de Nínive, quem reconstruiu aquela cidade foi Nimrod, aquele mesmo que edificou a Torre de Babel. Mas Deus, ele desceu para acabar com aquele projeto. Poderoso Deus. Em todo o cenário bíblico nós vamos ver essa guerra entre Israel e a Síria. E os ninivitas, ou os assírios, assim eu posso falar, eles eram um povo que não amava profetas. Ele tinha ódios. Foi os ninivitas que cerraram o profeta Isaías no meio. Eles odiavam famílias proféticas que proclamavam o nome de Deus. E Jonas, ele sabia disso. E quando nós vamos estudar o livro de Jonas, nós vamos entender o texto e o contexto. E veio a palavra do Senhor ao profeta dizendo: levanta-te, vai na cidade de Nínive, no país da Síria, e proclama a minha palavra, porque a maldade dele está chegando na minha presença. Jonas, o profeta, poderoso Deus, ele não ouve a voz de Deus, porque ele conhece aquela nação, ele conhece aquele povo, ele vai fugir. Aqui nós vamos aprender outra lição. Quando um homem de Deus e uma mulher de Deus entrega a sua vida para Jesus de Nazaré verdadeiramente, nós não se manda mais. É Deus que direciona um pé de uma profetisa e de um profeta. Nós não fala o que quer. É Deus que direciona um profeta a falar ao seu povo. Por muitas das vezes a vontade de Deus vai desagradar a mim, mas o que importa é que a vontade dele que prevaleça. A vontade de Jonas era que todos os ninivitas fossem para o inferno, mas a vontade de Deus era salvar aquele povo pecaminoso. Poderoso Deus. Mas Jonas, ele está sendo infiel à chamada de Deus.
Jonas, ele é um tipo de profeta que escolhe altar para pregar. Poderoso Deus, aqui nós vamos aprender um princípio de fidelidade a Deus. Poderoso Deus, ser fiel a Deus. Por muitas das vezes Deus vai colocar nós em circunstância aonde nós vamos querer fugir, aonde nós vamos querer recuar. Ser fiel a Deus, Deus ele vai te levar um missionário, uma profetisa e um profeta em lugares aonde tu vai falar: eu não vou. Poderoso Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego em Babilônia, ele não queria fornalha de fogo, aquela fornalha ardente, mas por ele ser fiel a Deus, eles foram para dentro da fornalha. Poderoso Deus, nós cantamos hino, quero ser fiel a Deus, mas Paulo ele instruiu o seu filho Timóteo na fé e disse dessa forma: Timóteo, tu queres ser fiel a Deus, tu vai padecer de perseguição. Ser fiel a Deus é necessário malhar trigo no lagar. Um fiel que é com Deus não vive só em palácio, ele sabe o que é campo, ele sabe o que é olaria. Daniel, ele não queria a cova dos leões selvagem, mas por ele ser fiel a Deus, ele foi para dentro da cova dos leões. Ezequiel, ele não queria vale. Davi, ele não queria enfrentar gigante. Moisés, ele não queria pastorear, mas por ele ser fiel a Deus, eles abraçaram a chamada de Deus. Poderoso Deus, e eu quero lhe dizer no poder da palavra de Deus: aquele que é fiel a Deus, Deus ele honra na terra. Aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel. Poderoso Deus, porque nunca se viu e nem ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus ele tem bênção para um fiel. Deus não deixa um fiel padecer na terra, mas deixo lhe dizer no poder da palavra de Deus, tem que passar pelas circunstâncias que um fiel tem que passar na terra, sem murmurar. Poderoso Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, mas o quarto homem da fornalha adentraram junto com ele, Jesus de Nazaré. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus ele fechou a boca do leão. Ezequiel, ele foi para o vale, mas ele viu a glória de Deus. Davi, ele enfrentou o gigante, e o gigante ele caiu por terra. Tem que ser fiel a Deus. Fiel, ele sabe o que é enfrentar fornalha. Fiel, ele sabe o que é o poder da oração. Fiel, ele sabe o que é levar marcas de Cristo no seu corpo. Fiel a Deus. Pode vir Covid-19, pode vir carnaval fora de época, pode vir festa junina, pode vir festividade de final de ano, ele continua fiel, ele não pula do barco. Poderoso Deus, porque aquele que é fiel a Deus, a sua casa ela está firmada na rocha. Aqueles que se desviam por qualquer motivo, só está revelando aonde a casa está edificada. Casa na areia, casa na areia. Poderoso Deus, porque a casa que está firmada na rocha, pode vir bater os ventos ao contrário, ela permanece. Ai, Amandória. Mas aqui o profeta Jonas, ele está sendo infiel à chamada de Deus. Jonas, ele está seguindo o seu próprio caminho. Ele não está seguindo o caminho, a verdade e a vida. Poderoso Deus, aleluias. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12 vai nos dizer que há caminhos que parecem perfeitos aos nossos olhos, há caminhos que parecem belo para nós, mas se não for caminho de Deus, é caminho de morte. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a 3 tipos de morte: a morte física, a espiritual e a segunda morte. A segunda morte são todos aqueles que rejeitaram a palavra salvífica. Eles vão ressuscitar no juízo final para ser lançado no lago de fogo. No livro de Eclesiastes vai falar a respeito da morte física e vai dizer desta forma: és pó e para o pó retornará. Ali acaba toda a soberba do orgulhoso. Mas a morte espiritual, ela é uma das piores de todas, aonde só está o cadáver, mas o Espírito Santo
Santo está longe. O que está acontecendo aqui com Jonas nesse cenário bíblico é a presença de Deus que está se afastando do profeta, porque no livro de Jonas vai nos falar dessa forma: poderoso Deus, Jonas ele foi para longe da presença do Senhor. Jonas ele não está se escondendo de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Os olhos de Deus estão como chama de fogo nessa terra. Ele sabe quem é verdadeiro e quem é falso. Ele sabe quem serve e quem não serve. Eu sempre digo dessa forma, que no arrebatamento da igreja nós vamos saber quem é quem. No arrebatamento da igreja nós vamos saber quem é João Batista e quem é fariseu, quem é bode e quem é ovelha, quem serve e quem não serve, quem é de oração e quem não é. Eu quero que tu levante a tua mão para o céu, em nome de Jesus. Nada em oculto diante de Deus que seja revelado diante dele. Pecado incumbado Deus ainda revela. Profeta desconcertado ainda Deus usa vaso na terra para revelar pecados. Não tem como nós se esconder de Deus. Olha que o salmista ele vai dizer no Salmo 139, 7, ele vai dizer: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu for aos altos céus, lá tu estás. Se eu for na profundeza mais escura da terra, lá tu estás. Para onde eu fugirei do teu espírito? O profeta boiadeiro Amós, ele disse: se eu cavar um buraco até o inferno, lá tu vai me contemplar. Não tem como se esconder da presença, da onipresença de Deus. O que está acontecendo aqui com Jonas, ele está perdendo a presença. E a pior coisa para uma profetisa e para um profeta de Deus é perder a presença do Espírito Santo, é perder a unção de Deus. Tem muitos que estão todo desconcertados, eles estão usando a técnica, porque a presença está longe, a unção não está mais na vida. E a pior coisa para o homem de Deus e a mulher de Deus é perder a presença do Espírito Santo. Poderoso Deus, Davi ele foi o homem que teve grandes experiências com o Espírito Santo. No seu quarto de oração, Davi ele cantava na presença de Deus. Mas chegou uma época na caminhada de Davi que ele peca dentro do seu quarto com Betseba, ele adultera. E as escrituras vai nos dizer que o Espírito Santo, a presença se afastou de Davi. O Espírito Santo jamais vai ter ligação com o pecado. Aqui noiva que é infiel a Deus se prostitui. Aqui o Espírito Santo ele está se afastando de Davi, porque não tem como o Espírito Santo habitar em uma vida aonde o pecado é o Senhor. Não tem espaço para ele. Mas Davi ele descobriu que a maior riqueza que ele tem é a presença de Deus. Ele viu que nem um palácio, nem a riqueza, nem um trono, nada satisfazia ele. Mas nos Salmos de número 51, 10, Davi ele está de joelho no manto da oração, no fogo da oração, a oração de um arrependido. Davi ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, mas não me lances fora da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Poderoso Deus, aleluias. Não vale a pena perder a presença de Deus por alguns minutos de prazer lá fora. O Espírito Santo é tudo que nós temos nessa vida. O Espírito Santo é o nosso amado, o Espírito Santo é o nosso Pai, o Espírito Santo é Deus. Muitos podem perguntar para mim, aleluia, o que tu acha do Espírito Santo? Quem tu pensa que ele é? Eu te digo no poder da palavra, e eu quero que tu levante a mão para o céu, que eu vou falar dele. O Espírito Santo vai além de um arrepio, o Espírito Santo vai além de uma lágrima. O Espírito Santo, a pessoa dele, ele é Deus, aleluia. Ele é mais poderoso que pastor, ele é mais poderoso que Moisés, ele é mais poderoso que o anjo. O Espírito Santo é poderoso. Quem é o Espírito Santo? Você pode me perguntar, eu vou te dizer: o Espírito Santo é aquele que levanta o caído do monturo. O Espírito Santo, ele adentra onde o psicólogo não consegue adentrar. O Espírito Santo que renova a igreja, o Espírito Santo que derrama a sua graça e o seu povo é envolvido. E toda a glória seja dada ao Espírito Santo. Caia mandecoria. Todo cristão ele tem que entender
a importância do Espírito Santo na minha vida, na história da Bíblia e na história da igreja. Eu sinto a graça dele. Amém, decai. Faça-se com a sua mão, decaia. Que leia, eu escuto mistérios aqui atrás de mim. Camanda caia. Recamando, o maior sacrifício diante de Deus é a sensibilidade do Espírito Santo. Caia, mande, cória, dequévia, decúria. Poderoso Deus, sem a presença do Espírito Santo não haveria criação. Sem a presença do Espírito Santo, a Trindade ela era incompleta. Sem a presença do Espírito Santo não existiria céu e terra. Sem a presença do Espírito Santo não existiria igreja, não existiria cristão. Nós ia saber o que é fé, o que é oração, o que é santificação. Sem a presença do Espírito Santo nós não tinha a palavra de Deus. Aleluias. Jesus ele disse dessa forma: as minhas palavras elas são espírito, elas são vida. E Paulo ele disse para a igreja de Éfeso: é a espada do Espírito Santo. Não tem como cantar sem a unção, não tem como proclamar o evangelho sem a presença de Deus. Eu quero que tu levante a tua mão para o céu em nome de Jesus. Pode começar a dar a rajada de pentecostal aqui na casa. Camaia, mantúria, decabaia, queleia, mandúria. Eu quero te dizer no poder da palavra de Deus que o Espírito Santo não vai descer essa noite no culto. O Espírito Santo ele não vai descer nessa casa, mas eu quero profetizar que ele já desceu. Ele habita na igreja. Ele desceu no dia de Pentecoste. Ele não vai largar da sua noiva. Ele está selado. É a presença dele. Amando caia. Pedro não tinha como ganhar 3.000 almas sem a presença do Espírito Santo de Deus. Essa graça que nós estamos sentindo sobre nossa vida, que leia, mantúria, essa presença que o profeta Jonas ele está perdendo. O barco estava quase para partir na emenda, mas Jonas ele estava dormindo. Os marinheiros estavam todos para perecer, mas Jonas ele estava dormindo. E eu quero que a igreja repita comigo isso. Esse sono físico aqui não é um sono físico, mas é espiritual. E eu quero que a igreja repita comigo: quem perde a presença, pode ser mais forte, quem perde a presença, dorme. Que amam decúria. Que leia, mande, caia, mantúria. Poderoso Deus, Espírito Santo da verdade. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus ele disse para Sarde: tem aparência de vivo, tem nome de vivo, mas está morto. O Espírito Santo de Deus estava longe. Poderoso Deus, e eu quero trazer um alerta nesse altar. Eu sei que tem muitos acompanhando. Cuidado com aqueles que têm aparência de vivo. Cuidado com aqueles que têm nome de vivo, mas é corrupto, é ladrão do evangelho, é pior que Ofni e Finéias. Ele usa a lã da ovelha, mas é prostituto. Caia lamande coria sequeia. Levante a mão para o céu, igreja. Cuidado com aqueles que você está falando é vivo, é guerreiro de Deus, mas na câmara secreta Deus ele disse para os sacerdotes Ofni e Finéias: eu quero matar eles. Caia mandecoria. Poderoso Deus, ainda tem anônimos cheios de Deus aqui na casa. Ainda tem anônimos que estão sentados aí. Que leia mantúria, remanescente de Deus. Poderoso Deus, o Espírito Santo ele me trouxe aqui essa noite para te dizer que a maior riqueza de um homem, a maior riqueza de uma mulher é a presença de Deus. Aí Jesus vai dizer para Sarde: quer continuar dormindo? Dorme, mas a minha volta será como ladrão. Aí mande caia, que leia mantúria. Aí o marinheiro vai lá embaixo da embarcação, vai fazer bem assim: Jonas, olha aqui para mim, ó. Desperta, Jonas. É necessário na caminhada cristã nós pegar um sacode de Deus.
É necessário na caminhada cristã nós pegar um despertamento de Deus. E Paulo ele disse em Efésios 5,14: desperta tu que dormes. É tempo de despertamento de Deus. Não é tempo mais de tu cochear em dois pensamentos. Ele está por vir, poderoso Deus. E eu quero que a noiva do Cordeiro se coloque de pé, que o meu tempo já está se esgotando. Rayamante, caia, súria. Oh, poderoso Deus. Quem sente a graça de Deus? Faça-se com a sua mão em nome de Jesus. É mão levantada, guerreiro de Deus. Ai, amandecoria. Eu quero convocar aqui agora os guerreiros da madrugada. Agora eu quero convocar aqui a igreja de oração a guerrear comigo. Ai, amandecoria, sévia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui essa noite para despertar Jonas. Ei, amandoria. Jonas que queria parar de pregar. Jonas que queria parar de louvar o nome de Deus. Jonas que queria enterrar o seu talento. Em nome de Jesus de Nazaré, o Espírito Santo te trouxe aqui nesse congresso para te dar um despertamento. O Espírito Santo, ele te trouxe aqui para te renovar. O Espírito Santo, ele te trouxe aqui para encher da presença dele. Caiamandecoria sévia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a graça dele. Começa a glorificar o nome dele na casa. Seja cheio da presença dele. Você que chegou aqui cansado do trabalho, ele vai começar a te renovar agora. Ele vai começar a te encher agora. Eu sinto a graça dele, a presença dele aqui no altar que é real. Eu sinto o dímano de Deus. Eu sinto o poder real dele aqui sobre nós. Calaia Mandoria. O Espírito Santo ele está na casa. Quedeia Mandoria. Eu quero profetizar a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Glorifica, exalta o nome dele. E Jonas ele se despertou. E quando Jonas se despertou, a tempestade acalmou. Poderoso Deus, tem Jonas que está se despertando aqui essa noite. Vai ter tempestade que vai se acalmar. Entende o poder da palavra profética. Entende esse pão do céu que está descendo aqui para a amada igreja. Caiaman decoria sévia. Eleia mandocaia mantuquévia. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, solta o dom que está dentro de ti. Sabe qual é a raiva do diabo? Que é a mandúria. Sabe qual é a raiva do diabo? Ele quer matar remanescente. Ele não quer matar o desviado. Ele não quer matar aqueles que estão brincando no altar. Ai, a mandúria é aqueles que carregam a presença de Deus. A raiva do diabo é essa, porque dentro de um remanescente tem a graça de Deus, tem a presença de Deus. Você que está acompanhando no Facebook, no YouTube, seja tocado agora pela graça de Deus. O Espírito Santo está dando livramento. Seja agraciado pela presença de Deus. O Espírito Santo está falando comigo. Eu estou tocando na noiva agora. Adora ele. Ai, amandoria. Poderoso Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Se a igreja sabe, adora. E ali adora. Oh, graça maravilhosa.
Seja tocado por Ele. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Rasga o teu coração agora e canta. No oceano do Espírito, no oceano. Ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Canta, Espírito, Espírito. Oh, coisa linda. Rasga o coração.